Sim, amigos! No vídeo de hoje eu vou falar de um mangá muito interessante que eu li esses dias. Ultimamente eu tenho falado muito de mangá, né? Desculpa, é porque eu tenho lido muito mangá, mas logo a gente volta à nossa programação normal. Um mangá com uma premissa interessantíssima. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Heaven's Design Team, que em português, lembrando que isso aqui é inédito no Brasil, ficaria algo como a equipe de design do céu, né? Muito embora eu ache que se um disso aqui for publicado no Brasil, o pessoal vai manter o título em inglês mesmo. Até porque tem um anime que acabou, né? Literalmente acabou de estrear no Crunchyroll. O primeiro episódio saiu há menos de uma semana, então você já pode começar a acompanhar, né? O próximo episódio acho que sai amanhã. E não, isso aqui não é patrocinado pelo Crunchyroll, muito embora eu adorasse ser patrocinado por eles, né? Crunchyroll, manda mimos. E então essa é a oportunidade perfeita para você conhecer esse mangazinho aqui, que, adianto, não revoluciona o gênero, tá certo? Não é um mangá magnífico com desenhos incríveis, não. É um mangá divertido, né? Você vai passar alguns bons minutos lendo isso aqui, mas é só, tá bom? E eu falo isso já porque eu mostro às vezes o material aqui e o pessoal fica esperando o novo Watchmen, né? O novo, sei lá, cara. Às vezes eu acho que as pessoas têm que relaxar, sabe? O objetivo do quadrinho é divertir, se divertiu, tá pago, sabe? Foi bom. E é isso que esse quadrinho conseguiu, me divertiu bastante. É um quadrinho que sai numa revista Seinen, no Japão. E me falaram que Seinen, ele não diz respeito à idade do público-alvo, porque eu sempre achei que Seinen era voltado para um público mais maduro, mas Shonen Seinen, na verdade, diz respeito às temáticas abordadas em cada mangá. Enquanto nos mangazinhos Shonen a gente vai ver mais luta, né, tipo Naruto, Dragon Ball, One Piece, essas coisas, em mangás Seinen a gente tem umas temáticas que já são um pouco mais diferentes. No caso aqui fala sobre basicamente design e biologia, né, por isso que é classificado como Seinen, mas qualquer pessoa de qualquer idade pode ler isso aqui, tá? Eu acho, inclusive, que um pré-adolescente, sabe? Um garoto lá de 12, 13 anos, ou uma garota, né? Isso aqui independe do gênero, os dois gêneros vão gostar. Eu acho que eles vão curtir mais do que um adulto, tá bom? Porque, não sei, de repente uma pessoa em idade escolar que vai pra escola, tá aprendendo sobre biologia, essas coisas, de repente ela mostra um pouco mais de interesse por isso aqui. Mas eu acho que as pessoas que trabalham em qualquer área de criação, como é o meu caso, né? Eu sou designer gráfico, né? Trabalhei com isso durante anos. Eu acho que pessoas que trabalham com arquitetura, engenharia, design gráfico, publicidade e propaganda, pessoas que têm um cliente, que recebem um briefing do cliente, sabe? As pessoas que trabalham em qualquer área de criação, elas vão apreciar isso aqui, porque é sobre isso que o quadrinho trata. Na verdade, a premissa, como eu disse, ela é muito interessante, fala, e se Deus tivesse ficado cansado de criar a Terra e decidisse terceirizar a criação dos animais, né? Então ele contrata aqui nesse mangá uma equipe de anjos designers que vão se ocupar de projetar os animais que vão habitar o planeta Terra, né? Uma coisa absurda que eu não vejo nunca sendo publicado nos Estados Unidos ou sendo produzido nos Estados Unidos ou na Europa, né? Alguma coisa que só podia sair da cabeça de um japonês. Tudo começa quando esse rapazinho aqui da capa, ele chega na empresa, né? É o seu primeiro dia, ele é recém-contratado e ele é um project manager, ele é um gerente de projetos. Basicamente, ele serve como a ponte entre Deus e a equipe de designers, né? Deus passa o briefing para ele. E desculpem os anglicismos, tá? Mas é porque nesse ramo, eu tô parecendo Faria Limer, né? Mas bem, basicamente Deus vai dizer para a equipe de designers, através do gerente de projetos, o que é que ele espera que seja feito. E a equipe de designers vai ali, cada um deles, né? São 6 designers no total, cada um com a sua personalidade, que acaba transparecendo no projeto que eles submetem, né? Cada um deles vai dar a sua ideia. Então Deus, ele quer, esse é o tema do primeiro capítulo, né? Que eles criem um animal que vai comer folhas lá no alto. Então tem um velhinho, né? Não sei se ele aparece aqui na capa. Não tá na capa. Mas tem um velhinho que o projeto da vida dele, né? A sua marca registrada é o cavalo. Foi ele que criou o cavalo. Desde então, ele vem tentando recriar, né, esse fenômeno. Então o velhinho diz assim, já sei, por que a gente não cria um cavalo com asas?
Aí tem outro que é mais preguiçoso, que criou o cervo, né? Ele fala assim, não, vamos somente esticar aqui o pescoço desse cervo. E cada um vai dando uma ideia que depois eles vão submeter para a equipe de engenharia para que eles possam fazer uns protótipos para ver se aquela ideia de design funciona realmente. Inclusive a engenheira é essa moça aqui da capa, né? E daí a engenheira vai dizer, cara, pro velhinho do cavalo, eu já falei 1000 vezes que esse Pegasus não funciona. Esse aqui é um animal muito pesado para poder voar. Daí o cara que deu a ideia de fazer um cervo com o pescoço mais alto, o protótipo não dá certo, né? O animal morre. Por quê? Porque o corpo dele não é forte o suficiente, o coração dele não é forte o suficiente para bombear o sangue até a cabeça, né? Então eles vão tentando fazer ajustes nesse protótipo para que ele atenda ao briefing de Deus, né? Que no caso culmina na criação da girafa. Então, cada um dos episódios desse mangá, eles têm que atender a um briefing diferente. São histórias curtas, histórias que podem ser lidas de forma isolada, tá? São capítulos episódicos, tá? Então você não precisa ler isso aqui em ordem. Não tem uma grande história que está sendo contada. Não, isso aqui é leitura de banheiro, tá? E eu falo isso no melhor sentido do termo, porque é aquele livro que você pode deixar lá, você vai arriar um barro, aí você já lê aqui, tá, beleza. Sabe? E depois... É uma leitura, não para você fazer de uma tacada só, mas para você ir lendo aos poucos, sabe? Eu acho isso muito bacana. Então a equipe é composta por 6 designers, né? Todos com personalidades bem distintas que acabam transparecendo nos designs que eles submetem. A gente tem esse senhorzinho, né, cuja obra-prima é o cavalo, e ele fica tentando desde então replicar aquele modelo. A gente tem um cara que é mais misterioso e cuja aparência lembra um pouco o Steve Jobs, né? Inclusive ele usa aquela gola, como é que chama? Turtleneck, né? Gola rolê, e ele é o criador da serpente, né? Acho que é até uma referência a essa personalidade um pouco ardilosa do Steve Jobs. A gente tem esse designer aqui que é um pouco mais afeminado, que a gente vê que ele tem um gosto por aves. A gente tem, enfim, 6 designers que são bem diferentes. Isso gera discussões que são bem interessantes em torno dos designers. E no final de cada capítulo, né, por exemplo, esse primeiro capítulo a gente fala da criação da girafa. E daí no final vai vir com uma ficha técnica que fala das especificidades da girafa, né? Por isso que eu acho que isso aqui pode ser interessante para um público infanto-juvenil, sabe? Porque tem essas informações enciclopédicas sobre os animais. Então, cara, é um mangá que realmente me divertiu bastante. Não é nenhuma obra-prima, sabe? Eu nem recomendo que você compre. Eu recomendo que você dê uma conferida aqui no site da Kodansha. Você pode ler o primeiro episódio gratuitamente, né? Então aqui a gente tem os 6 personagens, não 6, na verdade aqui a gente tem o Project Manager, né? Aqui é a Secretária de Deus, aqui a gente tem 3 designers, mais 3 designers e a engenheira, né? Aqui a gente tem as primeiras páginas são coloridas, aqui a gente vai explicar um pouco sobre o que é o mangá, e aqui já começa a história, né? Então eu recomendo a você que você leia, né, os primeiros capítulos. Se você gostar, aí o link vai estar na descrição, tá certo? Mas não é nada assim, oh meu Deus, indispensável. O desenho, como você pode ver, ele é bem simples, tá? É um traço bem standard. Agora, o que é legal mesmo, se você tiver Crunchyroll, é que você assista o primeiro episódio que está disponível, né? O segundo eu acho que estreia amanhã e é algo que eu com certeza vou estar acompanhando aí. Olha aí. É bem engraçado, cara. É bem engraçado mesmo. Beleza, pessoal? Então tá aí, Heaven's Design Team. Me diga aí nos comentários o que é que você achou, se você já leu ou já assistiu a adaptação em anime desse mangá aqui. Me diga se você está gostando dessa fase mais otaku aqui do Comic Zone, tá certo? Se você curte mais comics, mais quadrinho europeu, não se preocupe, que logo logo, como eu disse, a programação do canal vai voltar ao normal. Essa semana ainda tem nova pré-venda aqui da editora, tá certo? Um quadrinho muito bom, argentino, tá certo? E é isso. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.